Olá pessoal, hoje trago-vos um vídeo sobre iluminação. Como já vos falei em vários vídeos que vos tenho apresentado, a quando do desaparecimento destas lâmpadas, ou seja, das lâmpadas incandescentes, elas hoje em dia já não são vendidas, eu ainda tenho na minha casa no Alentejo muitas lâmpadas destas, lâmpadas de 60 watts com uma boa iluminação. Aquilo que vos trago hoje é que a quando do aparecimento destas lâmpadas, a redução ao nível energético do consumo com a iluminação baixou bastante, tendo em conta que estas lâmpadas incandescentes elas aquecem muito. Quando estas apareceram, eu substituí as minhas incandescentes por estas, voltando depois às incandescentes, porque estas lâmpadas de baixo consumo pura e simplesmente não davam uma luminosidade muito grande. Ou seja, pura e simplesmente a sua iluminação não é das melhores. Ultimamente eu tenho-vos falado muito sobre os LEDs. Já vos fiz um vídeo sobre esta solução. Esta solução ela tem vários LEDs no seu interior. Esses LEDs eles podem estar ligados em série ou em paralelo. Neste caso aqui os LEDs estão ligados em série. Eu não sei se vocês conseguem ver ou não, mas entre cada LED, ou seja, existe aqui uma trilhazinha, ou seja, o polo negativo, por exemplo, passa por este diodo e vai para o polo positivo deste. O polo negativo vai para o polo positivo do outro e assim consecutivamente. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que esta lâmpada é de 12 volts. Sendo a lâmpada de 12 volts e 5 watts, cada LED destes ele vai consumir perto de 3 watts. Neste caso aqui, aquilo que nós temos é que nós vamos ter conjuntos de 3 LEDs que vão, por e simplesmente, estar a ser alimentados a 3 volts. Ou seja, nós não estamos a utilizar a potência máxima destes LEDs, porque para nós termos esta lâmpada a 12 volts, nós, por e simplesmente, temos que dividir a voltagem entre os LEDs, porque nós temos 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se nós tivéssemos 13 watts por cada LED, esta lâmpada iria consumir cerca de 30 volts, o que significa que as ligações internas dentro desta lâmpada, ou seja, lá dentro, por isso simplesmente temos ligações em série e em paralelo. Ou seja, temos, por exemplo, 3 LEDs em paralelo, mais 3 LEDs em paralelo, mais 3 LEDs em paralelo e mais 3 LEDs em paralelo. Isto para quê? Para que cada um destes LEDs consumam 3 volts e nós termos então 4 conjuntos de 3 volts que dá os 12 volts. Isto significa que temos ligações entre estes LEDs em série e em paralelo. Mas eu mais para a frente vou fazer um vídeo sobre como ligar LEDs em série e em paralelo, de forma a podermos ter estas soluções a funcionarem a mais voltagens que os 12 volts. Eu já vos mostrei esta solução no vídeo anterior, ela funciona a 12 volts. Eu tenho uma bateria de 12 volts, uma bateria 3S com pilhas 18650, que por isso simplesmente alimenta esta solução. Como eu vos estava a dizer, são 4 conjuntos de 3 LEDs a 3 volts cada um, o que dá os 12 volts e um consumo de 5 watts. Mas hoje o que me traz aqui é uma solução LED, mas uma solução LED a 220 volts. Esta lâmpada é uma lâmpada da Philips que eu adquiri. Esta lâmpada, ela pura e simplesmente tem um consumo de 5.5 watts e ela funciona a 220 volts. Ou seja, se nós, e consome 44 mA,
eles dizem que dá 350 lumens. Lumens é a unidade que mede a quantidade de luz que uma lâmpada emite. Lâmpada, um LED, outra coisa qualquer. Mas aquilo que me traz aqui hoje é verificar, ou por outra, validar se realmente o consumo das lâmpadas é o que vem indicado de fábrica. Isto porquê? Porque esta lâmpada, eu já vos fiz vários vídeos em que alimento a minha casa no Alentejo, por exemplo, com o meu inversor de 2000 watts, que me converte os 12 volts em 220 volts, e por isso simplesmente eu alimentei 3 ou 4 lâmpadas destas com uma bateria de 12 volts, como vos mostrei, e também uma ventoinha nesse vídeo anterior. Por isso, simplesmente, aquilo que eu quero verificar e validar é se esta lâmpada realmente consome os 60 watts que ela tem anunciado. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui ou não. Eu vou tentar mexer de forma que seja mais fácil para vocês verem, mas não sei se será possível. Mas aqui ela diz que consome 60 watts. Ou seja, aquilo que eu vou fazer é... Eu fiz aqui um cabozinho de ligação a que vocês já estão habituados. Hoje melhorei a segurança. Quando fiz o vídeo da minha casa, pura e simplesmente liguei 2 ligações macho-macho para poder ligar o meu inversor à minha ficha de casa e alimentar a casa com o inversor. Mas hoje o que me traz aqui é validar se pura e simplesmente esta solução funciona ou não. Então aquilo que eu vos quero mostrar é pura e simplesmente se o consumo desta lâmpada é na realidade dos 60 watts. Eu já vos mostrei no vídeo anterior também o meu medidor de watts. Ele consegue medir-me o consumo de um aparelho e gravar esses settings de forma a que eu saiba durante quanto tempo o tive ligado e quantos watts ele consumiu. E posso colocar aqui o preço do watt, do kilowatt, e saber quanto dinheiro gastei com aquele aparelho ligado. Mas isso será para outros vídeos. Eu neste momento vou ligar esta solução. Como vocês podem ver, a minha lâmpada de 60 watts ela ligou. E neste momento, se nós formos aqui ao watt meter, ou seja, ao medidor de watts, vou aproximar a lâmpada para vocês verem, vocês têm um consumo de 60 watts certinhos, 61, 60, 60.4, 60.9, ou seja, ela está a consumir 60 watts. Se eu a deixar ligada por 1 hora, por isso simplesmente ela vai consumir 60 watts hora, ou seja, vai-me por isso simplesmente estar a consumir uma voltagem grande, um número de watts grande, e que me vai drenar as minhas baterias, no caso de eu utilizar o meu inversor para alimentar esta solução. Agora, ela já aqueceu um bocado, porque o problema destas lâmpadas é que elas aquecem muito. Vou ter que ir buscar um pano, senão não o consigo tirar. Esperem só um bocadinho. Eu vou então tirar esta lâmpada, substituí-la pela de LEDs, que diz que tem um consumo de 5.5 watts, ou seja, tem um consumo 10 vezes menor, ou mais, quase 11 vezes menor, do que a lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente, por isso, simplesmente consome mais do que os 60 watts. Esta lâmpada LED, ela funciona a 220 volts. Como é que isso é possível se os LEDs, como eu estava a dizer há pouco, mostrando esta solução, cada um deles consome 13 watts, ou cerca de 13 watts. Então o que acontece nestas lâmpadas, esta lâmpada ela não abre, eu não a consigo abrir, mas se eu a abrisse e se desse para abrir, aquilo que acontece é que os LEDs cá dentro, eles têm também uma fonte de alimentação. Ou seja, nós aqui temos uma fonte de alimentação que vai reduzir a voltagem. Eu não sei quantos LEDs estão cá dentro. Quando a lâmpada variar, eu vou abri-la. Eu comprei bastantes lâmpadas destas aqui para casa, e quando a primeira se danificar, aquilo que eu irei fazer é abrir essa mesma lâmpada e ver que fonte de alimentação está cá dentro e se as ligações dos LEDs são em série ou em paralelo.
porque vocês estas lâmpadas LEDs não as deitem fora. Porque normalmente o que acontece, esta é da marca Philips, mas aquelas que nós compramos sem marca, o que acontece normalmente é que a fonte de alimentação é que se danifica. Ou seja, como o material não é do melhor, por isso simplesmente aquilo que irá acontecer é que a fonte de alimentação vai se danificar e os LEDs continuam bons. Isto eu tenho pesquisado também no YouTube e tenho visto muito pessoal que por isso simplesmente reutiliza as lâmpadas. No caso destas, sendo a 12 volts, alimentadas pelas minhas pilhas 18650, pode acontecer que por isso simplesmente um LED se danifique e a lâmpada não acenda. O que nós depois podemos fazer também é substituir cada um dos LEDs, ou seja, substituir um LED de forma a que ela fique a funcionar. Se quiséssemos reduzir a voltagem que estávamos a trabalhar, por exemplo, dos 12 para os 6, teríamos que desligar por isso simplesmente duas fileiras em série e por isso simplesmente passaríamos dos 12 volts para os 6 volts. Mas isso serão vídeos mais para a frente em que eu vos vou mostrar como reparar uma lâmpada LED e por isso simplesmente quando estas se danificarem eu vou fazer por isso simplesmente a sua desmontagem, ver que fonte de alimentação lá tem e se algum dos LEDs ainda ficou a funcionar. Mas voltando ao teste de quantos watts estas soluções utilizam, eu neste momento eu vou colocar a lâmpada aqui, como estava a outra, e ela estava a consumir por isso simplesmente os 60 watts anunciados pelo fabricante. Eu vou então ver se esta lâmpada LED a 220 volts, se ela consome apenas 5.5 watts. Ora então, nós temos 5.4 watts. Eu vou aproximar aqui então a iluminação. Como vocês podem ver, esta iluminação é bastante boa, a lâmpada é branca, por isso simplesmente a emissão de luz é branca também, e por isso simplesmente ela dá uma boa iluminação, um pouco azulada, mas uma boa iluminação. Mas como podem ver, ela consome apenas 5 watts, ou seja, aquilo que eu vos queria mostrar é que por isso simplesmente a diferença é brutal. Nós temos uma lâmpada, eu vou tentar segurar nela, não sei se já está frio ou não, mas nós temos uma lâmpada de 60 watts, olha agora com aquela ali em baixo conseguimos ver. Como vocês podem ver, ela é da Osram, uma marca bastante conhecida de lâmpadas incandescentes, e por isso simplesmente ela consome 60 watts, e como vocês viram com o meu medidor de watts, era esse exatamente o consumo. Neste caso aqui nós temos uma lâmpada a 220 volts, ou seja, que nós podemos ligar em qualquer casquilho. Como vocês veem aqui, eu fiz um casquilho ligado pura e simplesmente a uma ficha de notebook, em que eu descarnei os cabos e por isso simplesmente liguei o casquilho para poder alimentar as lâmpadas e ver então qual o consumo em número de watts dessas mesmas lâmpadas. Mas como vocês podem ver, nós temos um consumo de 5.4 watts, é abaixo do que o fabricante diz. Ou seja, esta lâmpada da Philips ela apenas consome 5.4 watts em vez dos 5.5 que é anunciado pelo fabricante, a Philips. Mas isto para vos mostrar que nós podemos reduzir em muito o nosso consumo em iluminação, tendo em conta que a iluminação contabiliza apenas 10% da nossa fatura de luz. Mas, por exemplo, se tivermos uma conta de luz de 100 euros, nós por isso simplesmente vamos poupar quase 10 euros na nossa conta de luz, porque esta lâmpada consome 10 vezes mais que esta. Ou seja, se temos 60 watts aqui e aqui temos 5.5 watts, não chega a 6, esta lâmpada dá uma iluminação quase idêntica a esta e por isso simplesmente consome 10 vezes menos que esta incandescente. No caso das outras económicas que também vos mostrei, se esta gastava 15 e iluminava muito pouco, esta consome 5.5, 5.4 como viram, e por isso simplesmente ilumina bem melhor que esta, que consome 3 vezes mais o valor desta. Esta consumia 15 watts, esta consome 5.5.
Este vídeo principalmente é para vos mostrar se aquilo que os fabricantes anunciam é verdadeiro. Nesta marca da Philips é verdadeiro, na marca Osram também, mas existe a possibilidade das lâmpadas LED que vocês adquiram, por exemplo, no AliExpress ou noutro sítio qualquer, se elas não forem de marca, que esse consumo não seja real. Porque a Philips, para poder fornecer estas lâmpadas ao preço a que eu a comprei, por isso simplesmente tem que conseguir reduzir os custos. E o que os fabricantes na China fazem para conseguirem produtos similares é absolutamente o mesmo. Espero então que tenham gostado deste vídeo. Mais à frente vou fazer os vídeos sobre o consumo dos LEDs e ligações de LEDs em paralelo e em série, de forma a controlarmos a voltagem a que vamos alimentar as nossas lâmpadas e fontes de iluminação. Espero então mais uma vez que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, coloquem gosto, façam comentários. Se não gostarem, coloquem que não gosto. Se faltar alguma coisa no vídeo, digam-me também. Eu vou deixar na descrição do meu vídeo o link do AliExpress para quem quiser adquirir um medidor de watts, e por isso simplesmente estas lâmpadas LED também, quer seja a lâmpada LED de campismo, que ligamos às pilhas 18650, um 3S porque esta é de 12 volts, e estas lâmpadas LED que funcionam a 220 e por isso simplesmente têm um consumo tão baixo como esta, ou seja, perto dos 5 watts, o que é muito bom porque nos reduz a conta da luz em cerca de 10 vezes. Conta de luz, iluminação, a nossa fatura de eletricidade, 10% dela é em iluminação. Ou seja, se nós gastarmos 100, como disse há pouco, nós vamos ter 10 euros que são em iluminação e nós podemos reduzir para cerca de 2 ou 3 euros essa mesma conta de iluminação. Mais uma vez espero que tenham gostado, subscrevam o canal para mais vídeos. Beijinhos e abraços, até à próxima.